Então, pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui para vocês. E o assunto é: e se a Apple falisse? O que seria dos técnicos que trabalham apenas com iPhone? Você já parou para pensar se é viável, se não é tão arriscado você investir todo o seu tempo, todo o seu dinheiro para realizar reparos apenas em uma marca? É sobre esse assunto que a gente vai falar nesse vídeo. Eu peço que você deixe aqui o teu comentário em relação a esse tema. E se você não deixou o like, já deixa o teu like por aqui, se inscreve aí no canal e se ainda não é membro do canal e deseja ter acesso a um conteúdo exclusivo, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro, por apenas R$ 5 por mês, você pode se tornar membro aqui do canal e ter acesso a esse conteúdo exclusivo. Vamos lá, galera. Será que é arriscado você trabalhar apenas com aparelhos, da Apple? Ou, por exemplo, da Xiaomi, né? Tem muita gente agora que está querendo trabalhar só com Xiaomi. Vamos lá. Eu vou dar a minha opinião aqui nesse vídeo e já dizendo para vocês que a minha opinião é minha opinião, certo? Você pode discordar de mim, não tem problema nenhum. É apenas o meu ponto de vista, eu posso estar certo para você, como eu posso estar errado. E é isso, beleza? Vamos lá, pessoal. Entenda só uma coisa que eu quero deixar claro aqui nesse vídeo, é o seguinte. É muito pouco provável que a Apple ela venha falir, certo? Porque o dinheiro que a Apple tem daria para comprar todas as empresas do Brasil e ainda sobraria grana, no bolso da Apple. Então a gente vê que é pouco provável que essa empresa, a gente está vivendo um cenário muito tecnológico, de avanços aí da tecnologia. Como a Apple é uma empresa de tecnologia, pouco provável que essa empresa ela simplesmente acabe sucumbindo do nada. Porém, a gente vive em um mundo que tem uma polarização muito grande acerca de ideias, lado A, lado B. E muitas vezes esses conflitos, de ideias acaba gerando algo mais complicado. Por exemplo, conflitos políticos durante a história fez com que muitas vezes empresas deixassem de vender produtos naquele determinado país, como é o caso, por exemplo, da Huawei, que não pode vender produtos aqui no Brasil. Você não vai ser preso aí se você for encontrado, por exemplo, com um celular da Huawei. Porém, essa empresa é proibida, pelo menos aí não tem a licença, alguma coisa do tipo. Ela não pode vender produtos aqui no Brasil e também em outros lugares do mundo. Não conheço muito bem esse assunto, certo? Não sou especialista nesse assunto, mas já ouvi falar diversas vezes que por questões políticas, de ideologias e tudo mais, essa empresa ela não pode vender em todos os países, do mundo. E existem outras empresas também que, através do cenário político do momento, deixaram de vender seus produtos naquela região por algumas questões aí, de ideologia também. Então veja que a gente vive em um mundo que pode mudar de uma hora para outra. E você colocar todo o seu investimento apenas em uma cestinha só, pode ser que você seja pego de surpresa. Então o que acontece? Vamos supor que você tem R$ 1 milhão para investir esse 1 milhão, para ganhar aí lucro da empresa ao qual você está investindo. Vamos supor que você entrasse na Bolsa de Valores e você tivesse 1 milhão para investir nas empresas. Você escolheria apenas uma empresa para você investir? Será que você colocaria aí 10 milhões na Apple, mesmo sabendo que, claro, essa empresa é uma empresa sólida, uma empresa que tem muito lucro e tudo mais, você colocaria só lá? Se de repente acontecesse alguma coisa no mundo que impactasse na produção dessa empresa, ou alguma coisa acontecesse ali, você perderia todo o seu patrimônio. Então, é sabido, inteligente, que você pegue aquele seu patrimônio e diversifique em diversas aplicações. Você pode investir em outras empresas do Brasil, você pode investir em outras empresas americanas, em empresas inglesas, e aí você pode diversificar o seu patrimônio, porque se uma empresa der um problema, outra empresa ali, e as outras empresas acabam segurando seu capital e você não tem um prejuízo muito grande. Então, é dessa forma aí que as pessoas, os investidores aí da Bolsa de Valores praticamente acabam fazendo. E eu pergunto para você, será que todo esse investimento que você está fazendo apenas em uma marca, tudo que você vem fazendo durante vários anos, será que se de repente você for pego de surpresa, e aí como é que vai ser
a sua situação, por exemplo, acerca do seu conhecimento que você investiu pra caramba e acerca de diversos outros fatores que a gente vai falar ainda aqui nesse vídeo sobre esse tema. Mas vamos lá. Na minha opinião, pessoal, o correto é que você que está começando a trabalhar com a área de smartphone, reparos em placas ou até outros reparos na área, você diversifique o seu reparo. Porque muitas vezes não vai chegar só na tua assistência técnica aparelhos da Apple. Ou, por exemplo, não vai chegar só Android também. Então o bom é que você aprenda a trabalhar com toda a gama de smartphone, por exemplo. Não estou falando nem de outros equipamentos eletrônicos que eu posso falar também nesse vídeo aqui, né, para poder orientar um pouco mais vocês em relação ao tema da própria eletrônica em si. Né? O que acontece? O técnico que quer trabalhar só com iPhone, ele quer trabalhar com iPhone porque, na visão dele, ele vai ganhar muito mais trabalhando com iPhone. E nem sempre, na prática, é assim. Eu conheço diversos técnicos que trabalham só com iPhone e, às vezes, ganha até menos do que um técnico que trabalha só com Android, por exemplo. Então, isso é muito relativo, isso depende muito do local, isso depende muito do que você sabe fazer, isso depende muito de diversos fatores. Mas aí, o que acontece? O cara quer trabalhar só com iPhone. iPhone, você vai pegar diversos aparelhos que têm falhas crônicas. A maioria das falhas que acontecem nas placas de iPhone são crônicas. Isso aí é óbvio. Você pegar, isso é um fato, na verdade, né? Se você pegar aí, por exemplo, do iPhone 5 até o iPhone 8, você vai ver que todos esses aparelhos tinham falhas crônicas, certo? Todos esses aparelhos tinham falha crônica. Essas falhas crônicas, né? Durante muito tempo, a gente sempre já sabia o que era, né? O aparelho faltou o touch ali, troca o meson, né? Tá sem funcionar tal coisa, vai lá, a rede parou, vai lá, faz a baseband. Né? Então, assim, a gente nem analisava, na verdade, o aparelho, porque a gente já sabia que a falha era por ali. Parou aquele setor, vai lá e resolve. Quanto a gente pegava, por exemplo, um aparelho, um iPhone, né? Que estava com uma falha que não era crônica, cara, era o maior trabalho para conseguir resolver essa falha, porque a maioria dos técnicos focava apenas no que é crônico. E tem muitos que trabalham apenas com isso hoje. Tem muitos técnicos que aprenderam a trocar circuito integrado e aí chega um aparelho sem rede, vai lá, faz baseband. Não é, troca ali o PMU de RF. Ah, não é? Pronto, então devolve para o cliente aí, porque para pegar multímetro aqui é perca de tempo. Né? Então, fica muito limitado a apenas serviços crônicos. Tem aparelhos aí da linha X até a linha 15, né? Onde os aparelhos, estou falando da Apple, eles têm as interpose, né? Aquelas plaquinhas sanduíche, que quando cai no chão o aparelho dá muito problema ali. Então a maioria das falhas que acontece nos iPhone muitas vezes é apenas por interposer, né? Ou às vezes dá um problema, por exemplo, tem que fazer um swap. Né? Então, não vou analisar nada aqui, não quero analisar não. Vou fazer só um swap aqui, porque isso aqui é perca de tempo. Tá reparando isso aqui, tá perdendo tempo aqui, a placa caiu na água. Vamos fazer logo um swap aqui que a gente resolve tudo. Então, muitos técnicos que estão trabalhando com iPhone não estão estudando a eletrônica, estão estudando apenas o iPhone. Esse é o meu ponto de vista. O cara não está estudando eletrônica, ele está estudando só o comportamento da placa de um iPhone. E aí ele compra programadora para iPhone, ele compra para fazer uma coisa, para fazer método flex, é tudo método hoje em dia, né? É a método tal. Agora tem uma ferramenta que não precisa mais fazer a tag, né? Trocar bateria aí sem tag, agora é tal coisa. Então você está estudando tanto sobre o iPhone que você está esquecendo de estudar realmente sobre a eletrônica. Então, esse simples fato de você estudar sobre uma determinada empresa, um determinado tipo de comportamento de falha, isso, aquilo, outro, te deixa muitas vezes assim, vendado, e muitas vezes ninguém fala sobre esse assunto. Se você pegar, por exemplo, uma placa de Android, cara, você está perdido, não sabe por onde é que vai. E vice-versa, às vezes o cara só trabalha com Android, quando pega um iPhone também não sabe por onde é que analisa, por onde é que faz o serviço e tudo aquilo. Por quê? Porque a base dele não está na eletrônica, a base dele está no comportamento de uma placa específica. Então, um camarada que só trabalhou com iPhone a vida dele, se ele pegar uma outra placa eletrônica para fazer um reparo, ele não consegue fazer,
porque ele não entende sobre componentes e sobre a estrutura de um circuito em uma placa eletrônica. Ele simplesmente está focado naquele mundo dele, da empresa que ele decidiu ali estar fazendo reparo, e se acontecer alguma coisa com aquela empresa, que Deus o livre que não aconteça, né, com a nossa querida Apple, acabou o mundo para aquele cara, né? Ele vai ter que agora se virar para trabalhar com outra coisa, para se reinventar, né? Vai trabalhar com Android agora, e Android exige muito conhecimento em eletrônica. Se eu falar para você aqui que a eletrônica de um aparelho Android e uma eletrônica de um aparelho iPhone é diferente, eu estou mentindo, né? Praticamente o comportamento ali das falhas são diferentes. Os sintomas podem ser diferentes, mas o circuito em si praticamente funciona da mesma coisa, da mesma forma. Tem circuito integrado que ele vai ser, digamos assim, ele vai fazer diversas funções que na placa do iPhone, por exemplo, teria que ter 5 circuitos integrados. Na do Android tem uma ali que faz tudo, né? Então a gente acaba até conseguindo reparar algumas coisas de forma mais rápida, porque no circuito integrado ali dos Androids, um só faz diversas coisas que no iPhone teria que ter um circuito mais detalhado. Então, se tratando de detalhamento de circuito, claro, o iPhone é mais trabalhado, porém são menos placas. Quando você aprende todo o circuito da placa do iPhone, você praticamente se torna perito. Por quê? Porque daqui que vai lançar mais 4 aparelhos, já se passou um ano. Você estudou sobre 4 placas e agora vai só lançar 4 placas no ano que vem. Já no caso dos Androids, as placas elas têm uma mudança, né, de aparelho para aparelho, circuitos integrados toda hora diferente, alguns circuitos podem sim modificar. Então, assim, exige mais do técnico estudar sempre circuitos para que ele se mantenha atualizado em reparo de Android. Já nos iPhones é o quê? É os métodos, né? Ó, mudou o método agora, o iOS atualizou e agora não funciona mais essa ferramenta aqui, essa técnica, esse método não funciona, tem que fazer um outro método e aquela coisa toda. Então você estuda tanto método que acaba esquecendo de estudar muitas vezes a eletrônica, certo? Então, não que os técnicos que trabalham com iPhone não estudam eletrônica, certo? Quero que vocês consigam compreender o que eu estou falando. Mas se foca tanto nos modelos, certo? Nos métodos, que às vezes acaba passando despercebido pela eletrônica. E se um dia acontecer alguma coisa com esses aparelhos, você não vai ter facilidade para contornar, porque aí você vai ficar perdido em ter que estudar como é que funciona as falhas que pode ser de forma aleatória, como acontece nos Androids. A gente pega a falha nos Androids que pode ser por diversos componentes, isso toda hora, todo instante, todo momento. Tem as falhas crônicas dos Androids também? Tem, mas Androids tem muito menos falha crônica do que os iPhones, a não ser aí os Xiaomi, né, que estão querendo ganhar aí esse campeonato aí de falhas crônicas, então o Xiaomi aí tá acabando aí conseguindo daqui a uns dias vencer, né, a Apple em relação a falhas crônicas. Mas tirando a Xiaomi, né, se a gente pegar outros aparelhos da Android, a gente vai perceber, pessoal, que as falhas em placas Android, elas são diversas. Elas são por diversos componentes, diversas situações. Né? Um circuito pode parar de funcionar por diversas coisas. Não tem aquele, é uma falha crônica. A não ser falha de rede que dá muito problema aí, por exemplo, para o WTR. Né? Mas nem sempre para o WTR, às vezes dá outros problemas por outras coisas também. Então, trazendo, né, para esse contexto aqui que eu estou falando para vocês, o bom, pessoal, é que você se libertasse desse negócio de, vou trabalhar com iPhone, vou trabalhar com Android, vou trabalhar com não sei o quê. Cara, estude a eletrônica a ponto de você conseguir resolver qualquer problema em qualquer placa eletrônica, independente de que seja smartphone, independente de que seja uma máquina de lavar, independente do que seja o que for, um notebook, qualquer coisa. Porque aí, se caso acontece algum problema com a tua área, tu consegue contornar através do teu conhecimento. É claro que você não vai sair de uma área que você era especialista e ficar sendo um especialista na outra área de uma forma rápida, mas você já vai ter os conceitos da eletrônica, como é que funcionam as coisas,
e aí vai ficar muito mais fácil você trabalhar com aquela tecnologia, beleza? Um abraço, tamo junto, é nóis, valeu, fui!